Graça e paz. Continuando a nossa série falando sobre profetas, mas antes disso eu vou pedir para você compartilhar com pessoas, edifique a vida de alguém. Provavelmente você conhece alguém que precisa saber sobre a vida desses profetas, desses homens de Deus. E com certeza você também conhece alguém que precisa entender que é um profeta. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o profeta Zacarias, que teve seu ministério por volta ali de 520 a.C., contemporâneo de Ageu nas suas profecias. Então, no mesmo contexto de que Ageu profetiza, Zacarias também é alguém que se levanta. O nome Zacarias significa o Senhor se lembra. Então, você vai ver no primeiro capítulo de Zacarias, Zacarias fazendo com que o povo se lembre, trazendo a memória acerca da exortação, por exemplo, ao arrependimento. Então você vai ver o contexto do nome de Zacarias sendo usado para que Deus traga o povo de novo a uma lembrança. Lembrando que o teor da mensagem de Zacarias, ela tem como princípio trazer o povo a essa lembrança da justiça de Deus. Então, primeiro ele traz o povo ao arrependimento, ele traz essa justiça aos homens. Você vai ver que é interessante algumas coisas, como por exemplo, os antepassados de Zacarias. O primeiro é Baraquias, então Baraquias significa o Senhor abençoa. Então, Ido, que era o chefe dos sacerdotes, ele tem o tempo indicado. E você vai ver que constantemente essas duas coisas, o Senhor abençoando e o tempo que Deus mostra presente nas mensagens de Zacarias. Zacarias ele fala, e a sua carta é muito interessante porque antes de Malaquias, Malaquias ele é definido como o último dos profetas antes do Novo Testamento, porque o último profeta de fato, com o sentido profético dentro de alguns quesitos para a nação, é o próprio João Batista. Mas isso nós estamos falando de alguns preceitos, de algumas interpretações. Mas entende-se que antes disso, ele usa a figura de Zacarias, Deus usa a figura de Zacarias anterior a Malaquias. Então, entre Zacarias e Malaquias são mais ou menos 100 anos, onde agora Deus vai usar Malaquias de novo, e depois de 400 anos em silêncio, Deus usa João Batista no sentido profético de trazer a mensagem de arrependimento aos homens, precursor do Messias. Zacarias ele também fala sobre isso. Zacarias ele começa a trazer o povo, enquanto Ageu ele traz o arrependimento imediato, uma posição imediata, tanto que o povo não queria reerguer o templo. Então Ageu traz as pessoas ao arrependimento muito rápido, ao imediatismo. Zacarias ele precisa, né? Ele precisa tratar para o outro lado, então ele se concentra na glorificação de Deus, na presença de Deus. Ele trata isso de Israel, então ele traz a restauração moral de Israel. Então ele vem trazendo isso através do tempo, e na sua profecia ele vai falando acerca do Messias, daquele que viria. Então ele vai falando pela primeira vinda do Messias, ele fala como seria. Depois ele fala também sobre a restauração em glória do Messias. Então ele fala também sobre a segunda vinda. Então, por exemplo, lá no capítulo 3 e 6, ele fala sobre a questão do renovo, né? Ele enfatiza a humanidade, o serviço de Jesus. E querendo ou não, inquestionavelmente, nós vamos ver que isso também é usado pelos profetas anteriores, como Isaías, como Jeremias. Então, onde a majestade e a divindade elas são enfatizadas com muita notoriedade. Então ele, por exemplo, ele fala sobre a traição de Jesus Cristo. Então está conectada também a traição de Jesus está conectada à redenção de Israel. Então nós precisamos entender. Por exemplo, ele diz lá em Zacarias capítulo 13, versículo 7, ele fala sobre o pastor divino é ferido. Então ele está diretamente ligado a Cristo. Precisamos entender um pouco sobre os profetas, sobre a vida desses homens, para que possamos entender o sentido das suas mensagens. Por mais que as visões de Zacarias, para alguns, parecem desconectas,
elas têm um passo profundo que trata o sentido de Deus em questão de trazer as pessoas ao arrependimento. Cada profeta é usado para um propósito, cada profeta ele é usado para um sentido específico. Zacarias ele foi usado para restauração, para apontar a majestade e a glória de Deus. Então que possamos entender que um profeta é aquele que indica o caminho, ele expõe, mas ele também indica o caminho para que possamos sarar feridas. Graça e paz.